Ok, Ana, até já. A gente aguarda você. Obrigada. Vamos conversar agora sobre o câncer de mama. Existem novidades com relação ao tratamento, ao diagnóstico? Bom, nós estamos vivendo neste mês o famoso Outubro Rosa. Em todo o Brasil nós estamos tendo oportunidade, de ter aí o incentivo às mamografias, o incentivo ao diagnóstico precoce, porque a gente sabe quão importante é o diagnóstico quanto antes para a cura desta doença que atinge um número muito expressivo de mulheres. Para você ter uma ideia, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama vai ser responsável por mais de 52 mil novos casos até o final do ano. Vamos conferir nesse VT. O Ministério da Saúde lançou a campanha Cuidar da Sua Saúde é um gesto de amor à vida, que tem por objetivo alertar as mulheres para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo que mais acomete as mulheres. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Na população mundial, a sobrevida média após 5 anos é de 61%. No entanto, se diagnosticada e tratada precocemente, o prognóstico é relativamente bom. E para reforçar a importância do diagnóstico precoce, começou em todo o mundo a campanha Outubro Rosa. No movimento popular, que teve sua primeira edição nos Estados Unidos em 1997, são iluminados importantes monumentos históricos. O nome remete à cor do laço rosa, que simboliza a luta contra o câncer de mama. Em São Paulo, o MASP será um dos destaques dessa empreitada. O MASP aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, também todo rosa. Isso tudo para lembrar as mulheres da importância realmente de ficarem muito atentas a esse assunto. Para falar sobre isso, convido a você também a participar por e-mail através do revistadacidade.tvgazeta.com.br. Estou recebendo convidados especiais aqui no estúdio. Dr. Ricardo Antunes, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e diretor do Instituto Paulista. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, gente. E também Margarete Oliveira, que vai dar um depoimento para a gente, que passou por este problema e, como a gente estava comentando aqui, antes mesmo da pauta começar, nada melhor do que nem lembrar quanto tempo faz que você passou por esse problema, né, Margarete? Verdade. Seja bem-vinda também ao Obrigada. Revista, né? Bom, vamos lá, Ricardo, eu gostaria que o senhor comentasse com a gente, por favor, da importância. Nunca é demais a gente deixar as mulheres atentas a esse assunto. Não é com um medo constante disso ser um perigo eminente na vida delas, mas atentas e, claro, se examinando com uma certa frequência, né? É lógico. Olha, a reportagem anterior já mostrou uma informação muito importante. Nós estamos ainda mantendo uma mortalidade alta em câncer de mama. Uhum. Os Estados Unidos têm uma mortalidade decrescente. É mesmo? Tem, e isso já é constatado. Houve um impacto decrescente em mortes por câncer de mama graças ao diagnóstico precoce. Isso então, é muito positivo. Câncer de mama, como já foi dito, hoje é tratado como uma epidemia, é uma doença socioambiental, fundamentalmente. Ela envolve hábitos da mulher moderna, industrialização, ocidentalização de hábitos. Quer dizer, a parcela, quando se fala em câncer de mama, relacionada a uma herança hereditária comprovada, ela é muito pequena. Não ultrapassa 10 a 15%. A grande maioria é o câncer de mama aleatório, envolvendo hábitos de vida, envolvendo o meio ambiente. E hábitos de vida nós adquirimos na fase de fundamental. Falando Isso em tem que hábitos ser de vida, mudado. como você comentou, acho importante que as mulheres saibam quais são os hábitos que são os mais nocivos, os que, como você comentou, a gente coloca no nosso dia a dia um hábito que muitas vezes pode estar causando um mal muito grande. Quais seriam os mais importantes de serem não existe uma estratégia, isso que você está dizendo é prevenção primária, Tá. é diminuir risco de exposição. Tá. Né? Então, o principal, que é o grande vilão do século XXI, é o tabagismo. Tabagismo, seguido da alimentação, o excesso de álcool, Alimentos a alimentação industrializados. gordurosa, alimentação industrializada, embotados, a vida sedentária. Tá. Quer dizer, tudo isso leva a um aumento de incidência de câncer de mama. Tá. Então, essa mudança de hábito é muito importante. Hoje nós vivemos num Brasil que pelo menos 60% dos casos são diagnosticados numa fase avançada da doença. As possibilidades de cura são muito menores, as possibilidades de conservação mamária são muito menores, e isso é devido à falta de informação, falta de conscientização da mulher da importância do diagnóstico precoce e ainda, infelizmente, falta de acesso populacional.
Hoje nós ainda temos filas proibitivas no serviço assistencial público. Nós temos um período aí que está variando de 5 a 6 meses, desde um diagnóstico até efetivamente um tratamento. É muito tempo para um diagnóstico de uma doença que pode ser devastadora. As entidades, como a Sociedade Brasileira de Cancerologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, nós temos que lutar para que esse cenário possa mudar, para que a gente possa dar acesso à mamografia, que efetivamente é o padrão ouro de diagnóstico precoce de câncer de mama. Hoje é o método mais eficaz, sem dúvida nenhuma. Existe a ultrassonografia adequada de uma maneira complementar, mas o padrão ouro, o exame que diagnostica um nódulo não palpável, que é um nódulo abaixo de 1 centímetro, é uma situação subclínica, é a mamografia, que deve ser feita a partir dos 40 anos de idade, anualmente. Existem outras possibilidades que estão sendo faladas, inclusive saíram nos jornais, com relação a exames de sangue, que podem detectar um tumor, dependendo do estágio, e em outros lugares do corpo também. Mas isso são ainda estudos muito iniciais, isso não dá para ser considerado ainda como uma grande descoberta. Eles não são tão iniciais assim, eles estão caminhando. É importante o que você falou, muito importante, para passar para a população feminina que a evolução no tratamento do câncer de mama e no diagnóstico está sendo algo extraordinário. Então, esses estudos que envolvem biologia molecular, genética, mutação genética, que a gente chama de assinatura genética, isso está evoluindo e nós vamos chegar, e eu creio que a médio prazo, nós vamos chegar a soluções realmente de cura completa. Agora, hoje, a mulher consciente, fazendo a sua mamografia, eventualmente tendo um câncer de mama precocemente diagnosticado, tem 95% ou mais de chance de cura. Quer dizer, além da cura, a preservação da mama, a evolução do que se chama de oncoplástica, da reconstrução mamária, que toda mulher tem acesso a essa reconstrução mamária, dos refinamentos mamários, da autoestima, da beleza, da feminilidade, da sexualidade da mulher. Quer dizer, isso tudo tem que ser um atrativo para que a mulher se desmistifique desse temor de se fazer uma mamografia ou de se buscar eventualmente um diagnóstico de câncer e procure a prevenção. Claro, eu acredito que esses números tão altos, né, com relação ao tamanho que o tumor já está quando a mulher descobre, justamente porque o diagnóstico não foi feito antes. É isso que faz com que a mulher hoje associe o câncer de mama a um diagnóstico terrível e devastador para a vida dela. Eu acho que a Margarete pode comentar isso para a gente. Como é que foi com você, Margarete, quando você descobriu que estava com tumor? Olha, no primeiro instante eu perdi o chão. Tá? Porque você associa muito câncer, morte, entendeu? É a associação que a maioria das mulheres faz hoje no Brasil. Justamente por conta desse número. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você descobre, acredito eu, por conta desses números decrescentes, a mulher já fica muito mais positiva em cima do diagnóstico, não é? Você sente um medo muito grande de perder, medo de perder a mama, medo da morte. Mas logo já que eu descobri, minha médica já me encaminhou para o IPC. Lá foi feito todos os exames, eu descobri em agosto, final de agosto, dia 20 de setembro eu estava sendo operada. Foi uma coisa muito rápida. Como deve ser, né, doutor Ricardo? Eu não perdi muito tempo, não. Já que tinha que fazer, vamos fazer. Minha mama ficou, só fiz um quadrante dela, não precisei fazer químio. Não precisou colocar prótese no lugar? Não, só fiz a radioterapia, né? Eu fiz um quadrante, fiz a rádio. E depois, durante 5 anos, eu tomei o remédio via oral. E hoje eu faço o acompanhamento normal. E hoje, como a gente comentou no começo da entrevista, quanto tempo faz que você teve esse problema? Ih, já nem que o doutor... É o exemplo que o doutor perguntou para mim. Quanto tempo já faz? Me deu um branco. Eu esqueci quando foi, é verdade. Hoje eu falar do câncer para mim, hoje é muito bom para poder passar para as pessoas. Hoje todo mundo está a maioria enfrenta isso, né, doutor? Exatamente. Então existe uma troca, a dor é muito forte, mas você acaba crescendo com essa dor. Então falar dele para mim hoje é muito bom para poder passar para a pessoa que existe, né? A possibilidade da cura, existe a vida depois. É importante mesmo o seu depoimento para que as pessoas vejam não só da importância do diagnóstico precoce, mas que existe vida e vida plena após um tratamento de câncer. E essa parcela que eu referi, que tem uma herança genética, é uma população muito preocupada, muito ansiosa, que tem irmã, mãe com câncer de mama e tem algumas alterações genéticas que a expõem e as colocam numa situação de alta probabilidade de câncer de mama. Então existem medidas preventivas com
com quimioprevenção, com tamoxifeno, principalmente, que já mostrou um impacto de diminuição em 50% do risco no decorrer da vida de câncer de mama. Até a retirada, como nós estávamos comentando, da glândula mamária, e aí sim a colocação de prótese, como uma medida chamada de mastectomia redutora de risco. É evidente que isso tem que ser feito de uma maneira muito selecionada, com um profissional multidisciplinar. É o oncologista, é o cirurgião, o mastologista, o psicólogo, quando existe risco, adequar o momento ideal para se fazer, porque são atitudes que não são reversíveis. Uma vez que a mulher adota uma posição de prevenção através de uma mastectomia redutora de risco, não tem volta. E ainda existem índices de insatisfação que não são desprezíveis. Então, mas existe esse recurso também, dentre outros, mas o principal papel, volto a dizer, é a conscientização de uma vida saudável e o acesso regular aos exames de mamografia. Eu acho importante também a gente deixar aqui um recado para as mulheres que receberam e que estão passando por esse momento muitas vezes, que podem em algum momento sentir uma certa culpa por estar passando por aquele momento. Porque existe um estigma de que muitos tipos de tumores são psicossomáticos, são coisas que a gente somatiza com sentimentos, com emoções reprimidas. E aí quando a mulher recebe algum tipo de diagnóstico desse tipo, pensa que poderia ter evitado o problema muitas vezes. Então é uma culpa que a mulher não merece carregar. Não merece carregar. É evidente que tristeza, infelicidade, revolta, isso não traz bem a ninguém. É evidente que isso atua no nosso imunológico, que isso gera uma condição incapacitante no nosso sistema de defesa. Mas não existe como mensurar cientificamente isso. Eu sou totalmente favorável que esses sentimentos negativos não trazem bem em qualquer circunstância, inclusive em relação ao câncer de mama. Tá certo. No caso, a Margarete não precisou, mas nós temos aqui alguns exemplos de próteses mamárias, né? Porque mesmo quando a mulher recebe o diagnóstico de que vai precisar ser feita a retirada total da mama, isso também não necessariamente é um diagnóstico de mutilação em que a mulher vai ficar deformada para o resto da vida. Existem hoje técnicas avançadíssimas de reconstrução de mama. Hoje, principalmente o que se usa em reconstrução mamária são as próteses. Não só as próteses definitivas, como algumas próteses de expansão. Quando não se tem muita pele, então se expande o tecido para que ele possa ser substituído posteriormente por uma outra prótese ou até expansores definitivos. É importante saber que a evolução da oncoplástica, das técnicas de refinamento mamário, elas são extraordinárias. Então, as minhas pacientes, por exemplo, grande parte das minhas pacientes e de pacientes também de outros colegas da área acabam tendo o tratamento do câncer e um resultado cosmético muitas vezes melhor até do que a situação anterior, onde as mamas não tinham sido mexidas. Então isso eleva a autoestima, isso incentiva, isso acaba fazendo com que haja uma sucessão de informações e esse sentimento de procurar fazer a prevenção do câncer de mama tenha realmente um alicerce grande, uma conscientização grande. Muitas perguntas chegaram aqui, inclusive ainda falando sobre as próteses, porque hoje o número de mulheres que têm próteses mamárias é muito grande e muitas delas acreditam que isso pode atrapalhar um diagnóstico de câncer de mama. Isso é fato ou não? Não. As próteses mamárias, elas não atrapalham. É evidente, eu participo da opinião de que a mulher com prótese mamária, ela deve ser examinada com mais cautela. Principalmente a mulher jovem, que tem uma densidade mamária glandular maior, a mama é mais endurecida, a substituição de gordura ainda não existiu de uma maneira mais franca, que é o processo evolutivo de envelhecimento natural, né? Fisiológico. Então, essas pacientes devem ter o seu controle não só clínico de uma maneira mais adequada, como geralmente associar a mamografia à ultrassonografia e muitas vezes até a ressonância magnética. Agora, a prótese ela não gera câncer e ela não dificulta esse ponto de inviabilizar um diagnóstico de câncer de mama. Tá certo. Muito importante o recado que a gente passou aqui para todos que estão em casa. A gente sempre aprende muito com essas entrevistas e também com os depoimentos, com as vivências que a gente traz aqui para o estúdio, porque é importante demais a presença da Margarete aqui também, dando o seu depoimento, já que passou, viveu esse momento, superou, venceu a doença e contrariando alguns prognósticos também. Você chegou, inclusive, a engravidar depois desse momento, né? Depois quando eu tive alta de 5 anos, com 7 anos que eu tinha tido alta, eu engravidei da Camila. Ah, que maravilha. Hoje ela está com 3 anos. Parabéns. Eu tenho um de 14 e ela de 3.
Parabéns pela família, parabéns por ter enfrentado esse problema de frente, como todas devemos fazer, né? Sim. E fica aqui o recado, antes de mais nada, né? Diagnóstico precoce e qualidade de vida que a gente sempre procura no dia a dia, né, doutor Ricardo? E procurar disponibilizar a mamografia para a população feminina carente isso é muito importante. Cobrar isso usar essa mídia televisiva para que nessa época de eleição os nossos governantes possam se sensibilizar ainda mais e procurar resolver esse problema, que é um problema que atinge a maior parte das mulheres do Brasil e do mundo. É isso aí, então fica a dica para que todos nós também cobremos de quem vai chegar, de quem vai assumir o poder aí, mais atitude nesse sentido também, né, que todas nós precisamos. Doutor Ricardo Antunes, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e também diretor do Instituto Paulista, muito obrigada pela presença aqui, até uma próxima. E também Margarete Oliveira, obrigada por ter vindo, viu? Até uma próxima. É isso aí. Vamos para onde agora, diretora?